Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de número 2. Estamos iniciando, então, nossa aula de número 2 da disciplina Avodá. Como nós vimos ontem, a proibição a respeito de não acreditar na existência de outro Deus além de Hashem, ou seja, acreditar somente no Criador, uno e único. E hoje nós estamos vendo a proibição a respeito de fabricar um ídolo, né? Ou seja, nós devemos também ter o cuidado correto sobre não estar fabricando uma estátua, uma imagem de um ídolo, de uma idolatria. É sobre esse ponto, então, que nós estamos falando na aula de hoje. Então, para a gente poder iniciar, é necessário a gente lembrar que nós temos uma atividade número 1 já postada, e essa atividade ela já está presente, né? No qual você, por exemplo, pode já ter acesso a essa atividade lá no nosso grupo disciplinar e também na nossa plataforma, ou seja, na plataforma do nosso curso, né? Onde você vai poder encontrar essa atividade. Para nós iniciarmos a aula de hoje, essa referência, a segunda ramificação, ela está, a referência dela está em Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito: não faça ídolos esculpidos para você. Essa ramificação foi listada pelo Dr. Harry Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, no qual ele listou que é proibido fazer para si mesmo ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura, imagem esculpida, com fins de adorá-la. Então, é sobre esse ponto que nós estaremos vendo na aula de hoje. Qual o significado disso? O que significa essa ramificação? É que nós veremos a partir de agora. Então, primeiramente, essa proibição, ela é tanto de fazer ídolos para si mesmo, quanto de permitir que outros façam ídolos para ele, ou seja, para você, entendeu? Mesmo que você não planeje adorar esses ídolos, nem acreditar em suas religiões. Então, olha só, aqui nós temos uma proibição que ela vai além da pessoa somente acreditar naquela idolatria. É a pessoa manusear a construção de um ídolo. Quando eu falo em um ídolo, o que é um ídolo? Ídolo é qualquer representação que você faça para que aquela estátua receber orações, preces, rezas, culto, música, né? Ou qualquer forma de culto celebrado. Essa imagem, mesmo que você não pratique aquela determinada religião, mesmo que você não pratique aquele tipo de idolatria, isso também é proibido para aqueles que não praticam. Ou seja, uma vez que você fazendo e fabricando aquela estátua, alguém vai vir e praticar este culto a esta idolatria. Então, por isso, nós somos orientados aqui. Somos orientados a não praticar nenhum tipo de fabricação, de manuseamento, ou seja, de você manusear, de você construir. E isso vale, é claro, para imagens, para estátua, mas vale também para qualquer adereço, qualquer artigo religioso, qualquer pingente que você construa também, tá bom? Isso também envolve construir símbolos que representam aquela idolatria, como, por exemplo, um símbolo do budismo, como você sabe, né? É uma estatueta de Buda, e aquela estatueta é proibido você fabricar, porque alguém vai vir e vai ter algum tipo de devoção àquele respeito. Ou então você fabricar uma estátua de Shiva, de Vishnu, e por aí vai. Ou fabricar ainda qualquer outra imagem, qualquer outro ícone, qualquer outra representação que seja uma força ou um poder de idolatria, que constitua essa força, esse poder. É proibido.
Ou seja, mesmo que aquilo seja considerado um mediador, que seja considerado um intermediário dentro da religião tal, como você viu na passada, é proibido ter qualquer tipo de representação que represente o caminho entre você e o Criador. A sua conexão com o Criador não pode ter intermediários. Ela tem que ser uma conexão puramente direta, objetiva, no qual você apresenta pessoalmente ao Criador e você tem acesso ao Criador, independentemente de onde você esteja. Ou seja, não é porque você está em tal lugar ou em tal lugar que você não terá esse acesso. O acesso ao Criador é um acesso do qual é compartilhado por todos os seres humanos. Todos os seres humanos podem estar em contato com Deus. Todos os seres humanos que quiserem podem entrar em contato sem precisar de nenhum tipo de clérigo ou responsável ou intermediário ou mediador, nenhum tipo de pessoa que faça esse caminho, entendeu? Que faça esse caminho, ou pseudo-profeta e por aí vai. De acordo com o Sefer Hinuri, número 27, daqui nós somos orientados a não fazer estátuas que serão adoradas, mesmo que aquele que os faz não os adore. O próprio ato de fazer, de fabricar por si só é proibido. Por quê? Porque uma das definições, das regras a respeito dos Beninoa, ou seja, a respeito de toda a humanidade, todas as nações, toda a humanidade, como nós estudamos na disciplina passada, são descendentes de Noé, todos nós somos descendentes de Noa, né? Nós estamos na paraxá Noa, inclusive, está escrito que Hashem fez uma aliança com Noa e com a sua descendência, com suas gerações, nós somos essa descendência de Noa. Então, daqui, nós aprendemos que nós não podemos empurrar uma pedra de tropeço, ou seja, colocar um tropeço diante do cego. O que significa isso? Aquela pessoa, às vezes, não tem o conhecimento que você tem da Torá, não tem o conhecimento que você tem das 7 leis, não sabe sobre isso, aí você empurra para ela alguma coisa que pode levar à idolatria. Isso não é algo bom, não é algo positivo, né? Ah, mas aquela pessoa já pratica, tudo bem, tudo bem. Por que pessoas praticam idolatria hoje em dia? Por que pessoas, por exemplo, conseguem ter esse acesso à idolatria? Alguém sabe? É claro, porque alguém fabrica para eles. Se as pessoas não fabricarem, elas não terão acesso a esse tipo de rito ou culto. Então, exatamente esse é o contexto aqui. Não tem muita diferença entre fazê-lo com a mão, diz o Sefer Hinuri, ou ordenar que outra pessoa o faça, como está declarado lá em Êxodo 20, versículo 4. Você não deve fazer para si uma estátua ou qualquer representação. Outras traduções, o pessoal costuma ler com outras traduções, né? Elas vão traduzir o seguinte, assim, não farás para ti imagem de escultura, né? Outras vão traduzir, inclusive, assim, não fará para ti ídolos. Aqui nós temos na tradução, traduzido pessoalmente pelo Sefer Hinuri, o seguinte, você não deve fazer para si uma estátua ou qualquer representação. Então, o que é o sentido aqui? Que tipo de estátua? Está falando da obra do artista? Está falando, por exemplo, da obra de grandes artistas, né, como, por exemplo, Michelangelo ou algo assim? Propriamente não. A proibição não é você fazer uma obra artística, tá? A proibição aqui é você fazer algo representando aquela espiritualidade, aquilo que vai ser rendido culto ali. Por exemplo, não existe uma proibição de você pintar um quadro, até um autorretrato de alguma pessoa, até porque muito tempo atrás não existiam câmeras fotográficas, não é verdade? E as pessoas eram, então, como que ela sabia qual a foto dela? Pelas pinturas que se tinha. Isso não é uma proibição. A proibição em si é você criar uma estátua que represente alguma entidade que é adorada em algum culto por aí. Algo que é praticado, algum tipo de religião a respeito disso. Por exemplo, construir deuses hindus, por exemplo, né? Construir deuses, por exemplo, de outros setores religiosos, ou construir
estátuas de orixás, por exemplo, entraria, né, nesse conceito, construir estátuas de, entre aspas, santos, né, entraria na medida desse conceito, ou construir qualquer estátua de um intermediário, de alguém que vai se representar algum poder, alguma força sendo colocada ao lado de Deus, ou sendo colocado como um caminho para Deus. Essas estátuas a gente não faz, entendeu? Essas estátuas a gente não faz. Então, é muito importante nós entendermos isso. Se evita, é claro, por uma questão de uma cerca, se evita que você construa, é claro, ícones que representam símbolos de religiosidade, tipo anjos. A gente não constrói estátua de anjos, estatueta de anjos, tá? Nós não construímos. Construir estátua de anjos é construir algo que se encontra presente nos outros mundos espirituais e a gente não faz dessa forma, não, porque isso pode levar e pode flertar um pouquinho com a idolatria. As pessoas podem dar uma devoção àquela estátua como se fosse uma devoção a um ídolo. Então, por conta disso, nós não fazemos estatueta de anjos. E aí você vai até falar, né? Existe muito, é um costume muito comum em alguns países, acredito que também no Brasil, né, dessa forma, que as pessoas terem sua fonte no jardim e tem aquele chafariz, em volta daquela fonte tem um monte de estatuetazinha de anjos, né? Então, essas estatuetas tridimensionais, né, ou seja, você pode ver ela por 3 ângulos diferentes, por cima, abaixo, lado, direita, esquerda, essas estatuetazinhas com forma humanas, não é bom a pessoa ela construir. A partir do momento que a estatueta ela não se encontra uma parte do corpo, ela não é considerada mais um ídolo, ou seja, se a estátua se encontra sem cabeça, ela não é mais um ídolo. Então, como que alguém consegue cancelar uma estátua de idolatria? Se você arranca a cabeça, já não é mais um ídolo, entendeu? Se você arranca um braço, já não é mais um ídolo, você desfigura ele. O normal é as pessoas moer, quebrar, ou botar fogo, ou derreter se ela for feito de ouro, né? Esse é o normal a ser feito de acordo com o código divino dessa parte também. E aí o Sefer Nui vai continuar. E aquele que manda fazê-lo e quem o faz, e essa é a opinião do Ramban, do Maimônides, de bendita memória, no Sefer Mitzvot do Ramban, Mitzvot Lotaser 4, ou seja, a proibição número 4. Sefer Hinuri continua. Qual que é o porquê que existe esse mandamento? Será que esse mandamento existe só porque a Hashem não quer que as pessoas fabriquem ídolos, ou que não fabriquem imagens, estátuas? Não. O mandamento é bem conhecido, é para nos distanciar dos ídolos. É para nos distanciar de todo tipo de idolatria. Ou seja, logo que você sabe que a idolatria é grave, é uma pena capital, você sabe que a pena capital, hoje é claro que não tem tribunais, ninguém vai ser sentenciado a pena capital por aí, né? No entanto, é algo que é uma transgressão, então não é bom que a pessoa esteja fazendo ídolos, fabricando ídolos. Então, para você ficar bem longe desse tipo, para ter uma cerca ali, para que você não ultrapasse aquele limite, né? Quanto mais longe de todo tipo de culto ou espiritualidade que levem ao culto a estátuas, melhor. Entenderam? Rambana Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Lichot Melahim, capítulo 9, Elahá número 2. Olha o que o Rambam vai dizer. Um Benoa que adora falsos deuses é culpado, desde que adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. O que o Rambam está falando aqui? Olha, a partir do momento que você adora uma estátua, um ídolo, ou a divindade, ou entidade, como você quiser chamar, de acordo com como aquela religião que cultua aquele ídolo adora, você está praticando a idolatria. Entendeu? Isso que o Rambam está dizendo. Ele continua. Um Benoa é punível por todo tipo de idolatria que um tribunal judaico consideraria digno de punição um judeu. Ou seja, o que significa isso? Aquilo que levaria a pena capital um judeu por idolatria, levaria também um Benoa a pena capital por idolatria. Exemplo, o que levaria um judeu
a ser morto pela pena capital a respeito de idolatria. Seria sentenciado à pena capital se ele cultuasse uma divindade falsa pelas quatro formas que só se cultua Hashem, ou se cultuasse um ídolo de acordo com como aquele ídolo é cultuado na religião tal. Isso levaria à pena capital. No entanto, o Benoa não seria punido a pena capital na época dos tribunais por um tipo de idolatria que o tribunal judaico não consideraria digno de punição um judeu. O que significa isso? É o seguinte, olha só. Existem algumas penas, mesmo de idolatria, que não levaria a pena capital um judeu. Por exemplo, se esse judeu ele cometesse, vamos dizer que se ele cortasse o corpo, mutilasse o corpo, né? Se ele mutilasse o corpo, não era um culto propriamente dito. Então ele receberia a pena de açoites. Ele não receberia em si uma pena capital. Como o judeu não seria sentenciado a uma pena capital sobre isso, também o não-judeu também não seria sentenciado a pena capital sobre isso. Mas aí o Rambam continua. No entanto, embora um Benoa não seja punido por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Ou seja, tudo aquilo que é idolatria para o judeu é também idolatria para o não-judeu. Idolatria é ambos para todos, ou seja, idolatria é igual para todos. Todas as proibições a respeito de idolatria para os judeus são igualmente proibições a respeito de idolatria para os não-judeus. É isso que significa. Aí ele vai dizer, não devemos permitir que erija uma matseva. Uma matseva é qualquer forma de altar, tá? Ou um pilar de pedra que represente o culto num determinado local. Ou plantem uma áshera. Uma áshera era uma árvore cultual. As pessoas plantavam essa árvore, extraíam o fruto dessa árvore e com esse fruto faziam uma bebida e bebia dessa bebida consagrando àquela deusa, aquela divindade. Ou façam imagens ou coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Então, daqui nós vemos essa proibição de hoje, ou seja, fazer imagens e coisas semelhantes. Então, nós somos proibidos de fabricar qualquer tipo de culto ou idolatria a este respeito. Alguns exemplos aqui: não encarregar alguém de fazer uma estátua de Buda, por exemplo, né? Ou de qualquer deus hindu para si mesmo, e não fazer uma cruz para si mesmo. Então, daqui a gente está vendo sobre essa proibição. Vamos então abrir agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat que eu estarei respondendo. São 8h20. Quando for 8h25, nós encerraremos esse bloco de perguntas. Então, nós estamos aqui hoje com a Jacilene, com o Jairo, com a Fátima. Shalom, shalom a todos. Alguém tem alguma pergunta?
Estou vendo aqui a primeira pergunta de hoje, da Fátima Costa. Podemos ter em casa figurinhas como pássaros ou algo do tipo? Sim, porque os pássaros, eles não são cultuados em nenhum tipo de idolatria hoje em dia, né? Então pode ser cultuado. Só não poderia se aquele pássaro for um pássaro que ele é cultuado em algum tipo de fé ou mitologia ou tipo de culto, entendeu? Aí não usaria. Mas se é uma paisagem, por exemplo, até mesmo um quadro de paisagem pode-se ter sem nenhum problema. Mais alguém? De família, a Luísa está perguntando. Sim, pode ter de família tranquilamente, tá? De família é algo muito querido, você gosta de ter, de lembrar do seu pai, de sua mãe, e até faz bem mesmo. Então, a gente não está cultuando o nosso pai, não está cultuando a nossa mãe. A gente não ora para o nosso pai, por exemplo, a gente não ora para a nossa mãe, não ora para o irmão, então não tem problema ter. Só se aquilo virar um culto mesmo. Se de repente, um dia você vai falar, acender incenso para o papai. Aí já viria um culto, já seria um culto, entendeu? Aí não seria muito legal. A Luiz pergunta: não podemos colocar quadros na parede? Pode, tranquilamente. Quadros de paisagem. Só não pode se for um ícone de idolatria. Vou dar um exemplo para vocês. Que seria um ícone hoje? Você sabe que o quadro da Santa Ceia, lá, né, da ceia do, do Leonardo da Vinci, né? Ele é um quadro que representa a religiosidade do cristianismo, não é verdade? Logo, ter aquele quadro significa ter algo que é cultuado em algum lugar. Então, esses tipos de quadro que lembra a idolatria tal ou tal, que não podem. Agora, quadro de familiares, amigos, parentes, sem problema, sem problema. Mais alguém? Ok, então, pessoal. Lembrando para vocês que eu estarei passando uma atividade agora há pouco. Eu vou passar a atividade de número 2 para vocês. A atividade que eu passar hoje, vocês podem me entregar, né? Vocês podem me entregar até na próxima segunda-feira, tudo bem? Passei uma atividade ontem que vocês podem me entregar até o próximo domingo, e a atividade que eu passar hoje até a próxima segunda-feira. É isso então. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado, estou à disposição de vocês, tá? Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Shalom, shalom a todos.